Olá, que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, quero compartilhar com você algo da parte de Deus ao seu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo de número 9, e nos diz assim: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: qual é o sentido desta parábola? Bom, eles fazem uma pergunta porque os versículos acima, Jesus está contando uma parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente esta se referindo à palavra de Deus. Então ele vai contar essa história, esta parábola, mas depois dele falar esta parábola, o seu discípulo então em particular vai e lhe faz esta pergunta. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: qual é o sentido desta parábola? Então no versículo 10 diz assim: e ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros lhes falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Pois esta é a parábola. Então Jesus, versículo 11, Jesus então vai explicar a eles. A semente é a palavra de Deus. A semente que está sendo semeada é a palavra de Deus. E o versículo 12 ele continua: e os que estão na extensão do caminho, à beira do caminho, estes representam os que ouvem a palavra. Essas pessoas que estão à beira do caminho representam aqueles que ouvem a palavra. Então, através da mídia, através de rádios, televisão, através de Face, Instagram, enfim, de todas as formas, meios de comunicação, pessoalmente, nas esquinas, uma igreja que está aberta, portas abertas, estão semelhando esta palavra. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a esta palavra. Interessante, aí ele continua dizendo: os que estão na extensão do caminho, este representa os que ouvem, os que a ouvem. Depois vem o diabo. Depois vem o diabo e tira do coração deles a palavra. É interessante, é muito interessante, porque o diabo ele vem e tira do coração da pessoa aquilo que lhe foi semeado. No início da criação, nós vemos ali Deus, quando criou o homem e o colocou no jardim e colocou também a sua adjuntora, a sua mulher. Ali a serpente, de maneira tão astuta, ela conseguiu tirar de Eva e de Adão a palavra de Deus, a ordem de Deus para aquele casal. E quando ela conseguiu distorcer, de alguma forma tirar a palavra que Deus havia ordenado àquele casal, eles perderam o jardim, perderam algo de mais precioso, que foi a comunhão que aquele casal tinha com o próprio Deus. Nós vemos também na tentação do nosso Senhor Jesus, aonde o diabo também agiu na vida do Senhor Jesus ali, quando ele tenta o nosso Senhor Jesus Cristo com palavras, e Jesus o combate com palavras. Nós vemos outras ações dele na Bíblia Sagrada, como na vida de Pedro, que estava reprovando a Jesus a respeito dele ir para a cruz. Então são muitas ocasiões que o diabo ele age com o intuito de tirar aquilo que é semelhado no coração do homem, porque tem um propósito maior, tem um propósito
maravilhoso, glorioso na vida do ser humano. Então, neste versículo de número 12, então ele diz: depois vem o diabo e tira do coração deles a palavra, para que não creiam e sejam salvos. Porque é através da palavra de Deus, é através desta palavra que Deus age em nosso coração. É através desta palavra que nós cremos em Deus. É através desta palavra que, uma vez nós crendo em Deus, através desta palavra, vem a salvação, vem a nossa salvação. Como eu falei no início, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a proposta do Evangelho, olha a proposta de Deus à humanidade: vida eterna, mas somente para aquele que nele crê. E nós cremos em Deus através de quê? A sua palavra. Porque a cruz de Cristo é poder de Deus para todos aqueles que nele creem. Mas para os que perecem, não é. Então, meu amigo, minha amiga, você que vai ouvir este vídeo, você atenta a isso, naquilo que você já tem ouvido de Deus. Para onde é que você está se conduzindo? Se você ainda está debaixo desta palavra, se você ainda tem temor de Deus no seu coração, obediência a Ele, então você vai se manter, porque você sabe que o maligno é o teu inimigo, e ele vai fazer de tudo para que esta palavra seja tirada de você, sufocada como os espinhos sufocam, os cuidados deste mundo, as coisas deste mundo sufocam, como está escrito nesta parábola. Mas que você possa permanecer firme nesta palavra, e que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar sua casa, abençoar o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficam com Deus, Deus abençoe.